Hailey e Justin pintam imagem de um casal feliz, mas parece haver mais problemas no casal do que podemos imaginar. Se inscreva no canal e deixe o seu comentário. Justin Bieber e Hailey Baldwin estiveram juntos romanticamente em 2016, durante uma das muitas interrupções em seu relacionamento intermitente de Justin e Selena Gomez. Quando Hailey entrou em cena, os fãs foram divididos em dois lados. Aqueles que estavam felizes por Justin estar seguindo em frente, e aqueles que não queriam um mundo onde Selena não existia. Selena e Justin terminaram em 2018 e para os fãs que ainda tinham qualquer dúvida de que foi um fim sólido para um relacionamento de 8 anos. Justin e Hailey voltaram a ficar juntos em junho de 2018 e como se não fosse uma confirmação suficiente, o casal se casou apenas algumas semanas depois que seu romance. Agora não podemos negar que as sessões de fotos para capas de revistas eram quentes, mas o casal não parecia ter experimentado a fase de lua de mel. Em uma entrevista de fevereiro de 2019 para a Vogue, apenas 6 meses depois de se casarem, Hailey afirmou: "A questão é que o casamento é muito difícil, essa é a frase que você deve pensar, é muito difícil", e então ela passou a falar sobre como eles foram a um conselheiro matrimonial. Ela acrescentou que precisávamos lembrar que eles namoraram por apenas 12 semanas e o relacionamento deles depois de voltarem a ficar juntos tinha menos de 1 ano. Esse era o sentimento dela sobre o casamento deles, mas ela não estava sozinha. Em abril de 2021, Justin compartilhou sua perspectiva sobre o primeiro ano de casamento com a GQ. Ele disse: "O primeiro ano de casamento foi muito difícil, porque havia muita coisa que remontava ao trauma, havia falta de confiança, havia todas essas coisas que você não quer admitir para a pessoa com quem está, porque é assustador, você não quer assustá-los dizendo que está com medo." Eles se casaram aos 20 anos, e Hailey tinha apenas 21 na época e ainda assim eles estavam lutando tanto, mas parece que Justin estava certo e não queria admitir algumas coisas para ela. Justin Bieber levou as dúvidas sobre o casamento a um nível totalmente novo. Ele disse a Ellen que estava nervoso por se comprometer com Hailey no episódio de 2020 do The Ellen Show. Ele disse: "Acho que fiquei mais nervoso se vou assumir esse compromisso, se sou capaz de assumir esse compromisso como homem e poder honrar, você sabe, o que eu digo, porque é um compromisso sério quando você diz que vai amar alguém para o bem e para o mal e como ser fiel, isso é enorme, então acho que era contra isso que eu estava lutando." Enquanto ele dizia que tomou a decisão de ser fiel e seguir em frente com isso, todos nós sabemos que não há fumaça sem fogo, e isso só nos faz pensar porque Justin já estava questionando sua própria capacidade de ser leal quando o relacionamento deles tinha apenas 3 meses naquela época. Definitivamente não ajuda a ter dúvidas na fase inicial de um casamento, mas as pessoas também tinham dúvidas sobre como real era o relacionamento como casal. Pessoas diziam que o seu casamento dos dois é um golpe de relações públicas. Há muitos sinais, mas um dos maiores foi quando era o aniversário de Hailey. Justin fez uma postagem no Instagram com um ensaio sobre ela e 1 tonelada de fotos editadas tiradas de contas de fãs. Sempre que Hailey é questionada sobre a vida de casada, um dos tópicos de discussão favoritos de Hailey Bieber tem ser o quão difícil e desafiador o casamento é para eles como um jovem casal, mas mais da metade do tempo ela fala sobre quanto trabalho ela faz e isso nos leva à próxima pergunta sobre a natureza tóxica do casamento deles. Ela é apenas uma parceira de apoio emocional por anos e anos? Os fãs falaram sobre o quão estranha é a dinâmica do relacionamento entre Justin e Hailey. Na perspectiva de Justin, Hailey é uma esposa de apoio dos sonhos. Ele disse à GQ em abril de 2021 que seu casamento com Hailey agora era sobre criar esses momentos para eles como um casal, como uma família, e que estão construindo essas memórias e que é lindo que eles têm isso. Ele afirmou que não tinha isso, que sua vida doméstica era instável, que ele não tinha uma pessoa importante, que ele não tinha alguém para amar, ou alguém em quem confiar, mas agora ele tem isso. Mas o que parece é que Hailey apenas vê o casamento deles como um trabalho árduo. E podemos imaginar que ser o apoio emocional de alguém é emocionalmente desgastante. Ao conversar com seus pastores e apresentadores em um podcast em 2021, Hailey admitiu que certa vez chegou a um ponto em que queria abandonar o casamento. Ela disse que ligou para sua pastora e disse: "Liguei para ela uma vez em particular, quando estávamos no Brooklyn e eu estava ligando para ela porque estava com vontade de chorar e eu estava tipo, eu simplesmente não consigo fazer isso, como se não houvesse nenhuma maneira de eu ser capaz de fazer isso, se vai ser assim para sempre."
E eu só lembro que ela estava tão calma ao telefone e ela falou: vai passar e você vai ficar bem e ele vai ser saudável e estamos aqui para ajudá-lo. Sinto que tivemos muito apoio, acho que se eu não tivesse apoio teria sido 10 vezes mais difícil e já foi a coisa mais difícil da minha vida. Embora tenhamos certeza de que ajudar outra pessoa a lidar com problemas de saúde mental e diagnósticos múltiplos durante os primeiros anos de casamento pode ser desgastante, parece que Hailey tem que lidar com muito mais do que ela quer que os fãs acreditem, suposto abuso conjugal ou situações mal compreendidas. Um momento chamou a atenção dos fãs, devido ao comportamento estranho e às vezes aparentemente abusivo de Justin Bieber em relação a Hailey. Em 2020, Hailey postou um vídeo excluído do casal em um jogo de arcade e isso gerou muitos rumores no vídeo que Hailey estava exibindo sua pontuação depois de derrotar Justin em um fliperama jogo. Justin estava visivelmente descontente, e ele gritou com ela falando que talvez eu não estivesse tentando e os fãs não ficaram felizes com esse comportamento, já que haviam visto padrões semelhantes antes. Baby, I wasn't trying! I beat you, accept it! No Twitter uma pessoa disse que Justin não apenas bate a porta para Hailey quando ela sai do carro, mas ele também age como um lunático furioso quando ela o vence em um jogo de arcade. Outra pessoa acrescentou primeiro Justin batendo a porta do carro nela e depois dizendo a Hailey na cara dela que ele iria embora ela se ela não fosse gostosa durante uma transmissão ao vivo do Instagram. Todos vocês sabem sobre o que Selena estava falando, se vocês não lembram, vou fazer uma rápida recapitulação durante uma entrevista de 2020 com a NPR. Selena Gomez mencionou que ela estava em um relacionamento abusivo. Em algum momento, ela disse: eu não estou sendo desrespeitosa, eu sinto que fui vítima de certos abusos. Então parece que os fãs estavam certos pelo comportamento público de Justin em relação a Hailey. Em julho de 2021, a estrela pop mais uma vez enfrentou reação negativa nas redes sociais quando um vídeo dele gritando com Hailey se tornou viral. O casal foi capturado caminhando após sua apresentação em Las Vegas no meio do que os fãs acreditavam ser a discussão acalorada, e isso criou reações mistas. Alguns acreditam que ele estava simplesmente animado enquanto outros achavam que ele só estava feliz. E aí, vocês acham que o relacionamento é tóxico ou só passa de boatos? Me conta e não esquece de se inscrever no canal.